Olá, sou o professor Robson Silva, trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova do Enem de 2025, primeira aplicação. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto, dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 103 da prova amarela de 2025 diz o seguinte: para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em... Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Aqui nós estamos falando exatamente de um plano inclinado. Então, por estarmos tratando de um plano inclinado, vamos desenhar um aqui, bem rapidinho. Tá aqui o nosso plano inclinado. E aí, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui agora a nossa caixa, né? Ele falou aí dentro do problema que tem uma caixa. Essa caixa, ela está em movimento. Então, a gente vai poder pegar ela aqui e movimentar essa caixa. Essa caixa, ao ser aplicada uma força, faz com que o objeto, ele se desloque subindo o plano inclinado, exatamente por decorrência de uma força que está sendo aplicada pela pessoa. Essa força aqui a gente vai dizer que ela vale F. Então, Fzão aqui para ficar bonitinho. Aí o que acontece, gente? Quais são as forças que vão atuar exatamente nessa caixa logo de início? Nós vamos ter uma força-peso, que essa força-peso ela é vertical apontada para baixo, e nós também vamos ter exatamente a força de atrito. Essa força de atrito, gente, é contrário ao movimento do corpo. Como o movimento do bloco é exatamente subindo aqui o plano inclinado, então, pessoal, significa dizer que essa força de atrito ela vai ter que ter exatamente um sentido contrário, beleza? E aí então aqui já temos as forças que estão atuando no corpo. Aí agora perceba o seguinte, que a força peso ela é vertical para baixo, e aí a gente não trabalha com esse tipo de situação aqui. Por quê? Porque a gente rotaciona naturalmente o nosso plano inclinado. Para quê? Para que o eixo horizontal ele fique exatamente sobre o plano inclinado. Então aqui seria o nosso eixo X e aqui vai ser exatamente o nosso eixo Y. Então nós temos aqui o eixo X e temos também o eixo Y. Aí com isso o que vai acontecer? Lembrando, né? Não tinha colocado aqui, deixa eu colocar, né? Antes que eu me esqueça também. Nós temos aqui a força normal, né? Que é a força exatamente contrária ao plano inclinado. Temos aqui a força normal que ela é contrária ao plano inclinado aqui do corpo. Então o que acontece? Como essa aqui é a força normal, então o que nós vamos observar? Primeiro, traçar as componentes da força-peso. E quais são as componentes da força-peso? Nós temos aqui a força-peso para cá e temos a componente dela para cá. Aqui a gente chama de PY e aqui nós chamamos de PX. Como o nosso interesse é em relação à força de atrito, a força de atrito atua no sentido contrário ao movimento, ou seja, a gente vai olhar apenas para o eixo X do plano inclinado, quais são as forças que atuam nesse eixo X. E aí, quais são as forças que estão atuando? Nós temos a força F subindo o plano inclinado, então ela é positiva. Nós temos o PX no sentido contrário, então é negativa. E temos a força de atrito também no sentido contrário, então também é negativo. E tudo isso, gente, vai ser igual a quanto? Exatamente igual a zero. O corpo está subindo com essa velocidade contínua. E aí o que nós vamos fazer? A gente passa a força de atrito para o outro lado. Então significa que nós vamos ter o quê? Que a força de atrito vai ficar positiva. A força F não mudou de lugar, continua com o sinal que é positivo, e o PX. Aí a força de atrito ela vai ser igual a quem? A força F ela não é alterada, ela é a mesma no plano inclinado, que é o que ele quer saber. Mudou do horizontal para o plano inclinado, mas durante todo o plano inclinado ela não muda. O PX, como é que a gente calcula?
é a massa multiplicado pela gravidade vezes o seno do ângulo do plano inclinado, que também não muda durante toda a trajetória. A gravidade também não muda e a massa também não muda. O que isso significa dizer? Que a força de atrito depende de variáveis que são constantes durante todo o movimento do plano inclinado. E aí, se ela depende de valores que são constantes, significa dizer que a força de atrito só pode ser constante também durante toda a subida. Ou seja, o único gráfico que a gente tem cuja força de atrito ela é constante à medida que o tempo passa é exatamente o que aparece aqui no item C de criatura divina da humanidade, beleza, pessoal? Então, gente, perceba aí que a gente já teve uma questão um pouco mais trabalhosa. Espero que tenha gostado e que, acima de tudo, que tenha entendido. Mas caso ficou alguma dúvida, deixe o teu comentário, que eu irei responder com toda firmeza. Então, pessoal, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!